Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, continuando o tema sobre a avaliação da força muscular. Estou explicando para você sobre o teste de uma repetição máxima, o teste de 1RM, um dos testes mais utilizados quando o objetivo é a avaliação da força máxima dinâmica, porque é um teste fácil, é um teste barato, ele não é muito rápido, isto é verdade, inclusive é uma das limitações do teste é a sua duração, o tempo que o profissional precisa para poder executar o teste de 1RM, porém é um teste muito válido, inclusive na ciência, na comunidade científica. Então, nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou mostrar para você os procedimentos metodológicos do teste de 1RM. Lembrando a você sobre a importância do antes e também do depois do teste. Ou seja, antes, durante e depois temos os procedimentos metodológicos. No caso do teste de 1RM, nós temos aí recomendações que são básicas, que inclusive servem para outras avaliações físicas, para outros testes físicos, como por exemplo, estar bem alimentado, que esta alimentação prévia tenha sido num período aproximadamente de 2 horas antes do teste propriamente dito, que tenha tido uma boa noite de sono, não tenha consumido bebidas alcoólicas num período de 48 horas antes do teste físico, ou seja, são recomendações básicas para todos os testes que devem ser respeitadas. Outras coisas importantes, como por exemplo, mantenha a mesma alimentação, não precisa comer nada diferente, faça tudo o que você já faz. Só que claro que algumas coisas precisam ser totalmente evitadas, como por exemplo a ingestão de álcool e também o tabagismo, isso é muito importante, né? E é claro, não ter feito exercício físico antes do teste, no dia do teste. Então, exemplo, se você quer aplicar o teste de 1RM no período da tarde, o aluno não pode ter treinado de manhã, ok? No dia anterior, até tudo bem. Algumas literaturas vão sugerir pelo menos 48 horas sem exercício físico. Então vamos supor, se o seu aluno vai fazer o teste de 1RM numa segunda-feira pela manhã, o máximo que ele pode ir é até treinar sábado pela manhã. Passa 48 horas e vai treinar. Nesse sentido, então, vou passar para você agora os procedimentos que são os procedimentos durante o teste físico, aquilo que vai acontecer que compete ao teste propriamente dito. O teste propriamente dito é dividido em 3 partes. O que acontece antes das tentativas, as tentativas, que são para encontrar uma repetição máxima, um movimento máximo, e as classificações, que acontecem depois das tentativas, beleza? Então, o aluno chegou para fazer o teste de 1RM, o que você vai fazer? Inicialmente, registra-se a massa corporal, o peso de balança do indivíduo, e começa um aquecimento, inicia-se um aquecimento. Nesse sentido, é importante deixar claro para você que se for um aluno adulto, tanto do masculino quanto do feminino, não é necessário uma balança. Se você tiver uma balança, excelente. Pega a balança, pega o seu aluno e pesa o aluno. Se você não tiver uma balança naquele momento, você pode simplesmente perguntar para o seu aluno: quanto que você tem de massa corporal? Qual é o seu peso? O aluno vai responder para você 50, 60, 65. Alguns alunos são bem precisos, né? 65,2. Ótimo, anota tudo bonitinho. Se você tiver uma balança, pesa o aluno, que é mais fidedigno. Mas a literatura dá suporte que o peso autorreferido, ou seja, aquilo que o aluno diz para você sem pesar, tem uma alta correlação com o peso medido na balança, ou seja, aferido em uma balança. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar a massa corporal do seu aluno. Você pode pegar uma ficha, você pode diretamente no seu celular, no seu computador, enfim, faça o registro da massa corporal do seu aluno. Beleza, depois o que você vai fazer? O aquecimento. O aquecimento ele pode ser geral, com exercícios de predominância aeróbia, entre 5 a 10 minutos, ou um aquecimento articular no próprio exercício. Se você preferir, tiver tempo para isso, você pode fazer as duas estratégias. Aquecer com exercícios aeróbios, 5 minutinhos já é suficiente, e ainda um aquecimento articular no próprio exercício. O que pode ser um exercício de predominância aeróbia? Uma caminhada na esteira, pode ser uma pedalada na bike, pode ser um pula-corda, alguns polichinelos, corda naval, pode ser qualquer estratégia que seja de predominância aeróbia.
5 minutinhos, tá show de bola. O aquecimento articular no próprio exercício, tomando como base o supino reto com barra, pode ser simplesmente a barra, o peso da própria barra. Claro que isso vai depender de academia, supino para supino. Tem barras que pesam 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos, barra olímpica que pesa 20 quilos, que inclusive você vai considerar esses pesos no total do peso movido no supino, levando em consideração que seja um supino, então pode ser o peso da barra. Se você estiver, por exemplo, fazendo teste de RM num agachamento, pode ser o próprio peso da barra do agachamento também. Este aquecimento articular no próprio exercício é um aquecimento com velocidade um pouco mais rápida, né? 1 segundo no total de concêntrica e excêntrica. Então, realmente tem uma característica de uma velocidade mais rápida, mas isto também é controlado. Se você não tiver tanto tempo assim, o que eu sugiro para você é fazer 2 sériezinhas de aquecimento articular, por exemplo, 2 séries de 20 repetições, 25 repetições, com intervalo aí de 1 minuto entre uma e outra série. Pronto, você já ganha bastante tempo, não necessitando desses 5 a 10 minutos para um aquecimento geral. Por que é importante o aquecimento tanto geral quanto articular? Bom, o geral é mais no sentido do aparelho cardiovascular. O específico, que é o aquecimento articular, é justamente onde vai ser realizado o movimento propriamente dito para as tentativas máximas. Por isso que sugere dessa forma. Mas é claro que você precisa analisar se você tem condição para poder fazer tudo isso, principalmente em termos de tempo, ok? Vamos para mais informações sobre os procedimentos metodológicos. Você vai pedir para o seu aluno realizar uma série entre 5 a 10 repetições com um peso baixo a moderado. A literatura sugere aqui em torno de 40% a 60% do peso que você, como profissional, estima que vai ser o 100% do aluno. Ou seja, quanto que o aluno vai conseguir mover, puxar e empurrar em um determinado exercício. Vamos imaginar o supino novamente. Você acredita, isso é uma hipótese mesmo, é uma crença mesmo, que o seu aluno vai fazer ali 50 kg no máximo, de acordo com o nível de treinamento, de acordo com as experiências prévias no próprio exercício que o aluno tem, ou seja, todas as variáveis que puder auxiliar você a ter uma estimativa do quanto que o aluno vai conseguir fazer, por exemplo, o máximo possível de peso em um determinado exercício. Tomando como base aqui o supino que eu estou falando para você neste exemplo, vamos imaginar que você tenha estimado 50 quilos, ok? Então, 40 a 60% de 50 quilogramas vai ser algo entre 20 quilos no total, contando com barra, e até no máximo ali 30 quilos, que é 60% de 50 quilogramas. 5 a 10 repetições. O aluno vai fazer uma sériezinha dessa, que é uma sériezinha para baixo a moderado peso. Se você usar 40%, é claro que vai ser menos intenso do que 60%. Né? Eu sugiro você fazer metade do peso daquilo que você estima que o aluno vai conseguir fazer em uma repetição. Num leg press, por exemplo, que você estima que seja 200 quilos, faz uma sériezinha de 100 kg. Fechou? Fechou. Quantas repetições? 5 a 10. Acabou? Acabou. E vamos para a próxima etapa do teste de um RM. Após 1 minuto de intervalo desta série aqui, o seu aluno vai realizar uma série entre 3 e 5 repetições com um peso moderado. A literatura sugere que seja em torno de 60% a 80% do peso estimado. Lembra dos 50 quilos do supino que eu falei para você? O que você pode fazer? O seu aluno vai lá com 20 kg, faz 10 repetições. Acabou? Descansa 1 minutinho. Você vai lá, ajusta o peso, por exemplo, para 70% daquilo que você acha que o aluno vai executar. Então, por exemplo, 70% de 50 quilos dá algo ali em torno de 35 kg. Então você pega ali 34, 36 kg, se a barra tiver peso par, você coloca mais um pouquinho em cada lado e pede para o aluno fazer 5 repetições. Pronto, já acabou a série, porque é apenas o aquecimento. Então tudo que está acontecendo até aqui é aquecimento. É apenas para preparar o aluno para as tentativas de alcançar uma repetição máxima. Bom, feita esta série aqui, o seu aluno vai descansar 3 a 5 minutos, aí você padroniza, ok? Você padroniza. Se for 3 minutos, vai ter que ser sempre 3 minutos nas séries subsequentes, se forem necessárias.
Se for 4 minutos, sempre 4. Se for 5, sempre 5 e assim por diante. Quanto menor o nível de treinamento, maior é o intervalo. Então, se for um indivíduo intermediário, 5 minutos. Se for um indivíduo avançado ou extremamente avançado, dá de fazer em 3 minutos. A minha sugestão é que você padronize. Padroniza e segue. E aí sim, você vai permitir ao aluno o início das tentativas de um RM. Começar realmente para encontrar um RM. Tudo até aqui foi só para aquecer, com no máximo 5 tentativas. Tem autores que vão dizer 3, tem autores que vão dizer 4 e tem autores que vão dizer 5 tentativas. Ou seja, na pior das hipóteses, em 5 tentativas você encontra uma repetição máxima, um movimento completo concêntrico e excêntrico em um determinado exercício. E sempre padronizando os intervalos, 3 a 5 minutos entre as séries. Se o seu aluno não fizer uma repetição com aquele peso, ou seja, fizer mais que uma repetição, tem que aumentar o peso até encontrar. Tem dicas da ciência para você fazer isso de forma maestral, ou seja, para que você faça isso com o máximo de perfeição possível, para você quase que cravar o peso na próxima tentativa. Na próxima tela eu vou explicar isso para você. Vamos completar aqui os procedimentos, beleza? Vamos lá. Ó. Para a classificação da força relativa, divide-se o peso levantado em uma repetição máxima pelo peso corporal do indivíduo. Uma vez que você já encontrou o peso movido para uma repetição, agora é a hora de classificar o indivíduo e também saber a força relativa do seu aluno. Se for o exercício leg press 45 graus ou o supino reto com barra, lembra que eu falei para você no vídeo anterior que é possível identificar a classificação do seu aluno de acordo com o sexo, masculino ou feminino, e de acordo com a faixa etária, com a idade do seu aluno. É claro que você pode fazer o cálculo da força relativa para qualquer exercício. O que vai acontecer é que alguns não vão ter classificações, mas você pode anotar este dado para futuras avaliações do próprio indivíduo, para saber se ele melhorou, para saber se ele piorou e assim por diante. Por que isso é importante? Porque a força relativa, ela refere-se ao peso movido, ao peso levantado, empurrado ou puxado, em relação ao peso corporal do indivíduo. Isso é importante para você também acompanhar as modificações corporais do seu aluno, as mudanças de massa corporal. Isto é uma limitação, inclusive, porque não é considerado a massa muscular e a massa óssea, a massa de gordura. Claro que você pode fazer isso. Basta você fazer uma avaliação antropométrica, fazer a estratificação da composição corporal e fazer a força relativa de acordo com esses componentes. Também é bem interessante de fazer. Bom, quando você, então, tem esse dado na sua mão, da força relativa, dependendo do exercício, conforme eu expliquei para você, você pode olhar uma tabela de classificação e identificar o nível de força do seu aluno. Existe uma tabela de classificação para isso, várias tabelas, inclusive, eu vou trazê-las para você utilizar no seu âmbito profissional. Para ficar mais claro em relação a esse ajuste de peso e repetições, né, para que você consiga ter mais precisão, e principalmente não depender de muitas tentativas para encontrar um RM, porque teoricamente quanto menos tentativas o seu aluno fizer para que você encontre o peso em uma repetição, melhor. Por quê? Menos estresse articular, menos estresse muscular, menos tempo para conseguir encontrar este 1RM. Então é claro que se o aluno conseguir na primeira já, excelente. Difícil acontecer? É difícil, é raro acontecer, mas pode acontecer. Se você conseguir encontrar em 2 ou 3 tentativas, você já é ninja. E eu vou te ensinar como que você pode, em 2, 3 tentativas, já encontrar um RM, beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui na tela agora eu coloco para você a relação entre o número de repetições e a porcentagem de um RM que você pode utilizar no teste físico. O objetivo é chegar aqui, certo? Em 100%, uma repetição, que é o máximo possível daquele aluno naquele momento, naquele exercício. Nesse sentido, existe uma relação inversa entre a porcentagem e o número de repetições. Então, quanto menor é a porcentagem, maior é o número de repetições. 100%, uma repetição. 90%, 4 repetições. 70%, aproximadamente 11 repetições. Quanto mais longe de 100%, mais impreciso e mais difícil é de dizer que realmente é aquele conjunto de repetições. Quanto mais próximo,
mais preciso é. Então, o contrário é verdadeiro. Nesse sentido, se o seu aluno, por exemplo, faz a primeira tentativa e não é uma repetição, por exemplo, foi 6 repetições, nós podemos usar a matemática ao nosso favor para poder, então, ser mais preciso na próxima tentativa. Quer ver um exemplo para ficar bem claro? Olha só, se um avaliado, na primeira tentativa, executou 6 repetições com 40 kg, contando com tudo. Vamos imaginar que seja o supino reto, com barra, tudo bem? A barra e mais as anilhas. 40 quilos no total. Então, esse um determinado exercício aqui neste exemplo na tela agora para você seja o supino reto com barra, beleza? Então, você foi lá, aqueceu o aluno, fez tudo bonitinho, controlou todos os processos anteriores ao teste. O aluno foi lá e começou a primeira tentativa. Logo de cara, o aluno fez 6 repetições. Na primeira tentativa, até o máximo, até a falha, não conseguiu fazer 7. Fez 6, guardou a barra. Só que o seguinte, está longe ainda de uma repetição, concorda comigo? Faltam 5 repetições para chegar em uma. E a pergunta é a seguinte, tá, beleza. Se 6 repetições está longe de 1, é óbvio que eu preciso aumentar o peso para chegar em uma repetição. Porém, o quanto que eu preciso como profissional aumentar o peso? Porque é o seguinte, se aqui foi uma tentativa, eu já queimei uma, eu tenho mais 4. E nessas 4 tentativas eu preciso encontrar um RM. Sem contar que não somente eu vou perdendo tentativas como profissional, mas também eu vou estressando o aluno e vou perdendo tempo. Então, na próxima, já seria bacana se eu acertasse um RM. E aí é que vem o diferencial do profissional de educação física. Olha só, usando essa tabela, eu sei pela literatura que 6 repetições é aproximadamente 85%. Por que aproximadamente? Porque depende de uma série de fatores, depende de como o aluno está, depende se o aluno é masculino ou feminino. Então, claro que não é de certeza que não é 85%, não, é aproximadamente. É uma métrica, é uma base para você, porém é uma base muito sólida. Olha só, se 6 repetições compreende a 85% e o aluno fez essas 6 repetições com 40 quilos, concorda comigo que para chegar em 100% falta 15%? Falta 15%, teoricamente. Teoricamente falta 15% só. Ora, então beleza, vamos lá, regrinha de 3 básica. Se o aluno fez 6 repetições com 40 quilos e isso é igual a 85%, o que eu como professor tenho que fazer? Pegar esses 40 quilos e aumentar 15% desses 40 quilos para tentar ser 100%. Ou seja, para que o meu aluno na próxima tentativa faça apenas uma repetição. Se não fizer uma, que seja 2. Ou que não seja nenhuma, que na próxima, daí na terceira no caso, eu tire um pouquinho e já ajuste. Pronto, fechou. Vamos continuar um exemplo teórico, claro, mas isso na prática acontece, tá? Na prática acontece, inclusive aqui neste módulo você vai ver vídeos práticos sobre isso. Olha só, na segunda tentativa, depois que o seu aluno descansou entre 3 a 5 minutos, lembra disso? Você foi lá e acrescentou 15%. Simplesmente você usou essa tabela aqui, 6 reps é em torno de 85, então somou 15% de 40 quilos. Logo, 15% de 40 kg são 6 kg. 6 quilos é 15% de 40, tudo bem? Beleza, fechou? Fechou. Então, quanto que é 40 mais 6 kg, que é 15% de 40? 46. Então, eu vou lá, ajusto o peso para o meu aluno fazer a próxima tentativa com 46 kg de peso total na barra mais as anilhas. Lembrando que aqui eu estou usando o supino reto com barra. Isso depois que o aluno descansou de 3 a 5 minutos. Lembra disso, né? Aí vamos supor que, olha só, o aluno conseguiu fazer 2 repetições. Ele fez uma repetição completa. Ele tentou uma segunda. E você, como profissional, tem que motivar o aluno. Motivar. Com o seu auxílio, com a segurança do profissional que você é, o aluno conseguiu fazer 2. 2 repetições. Olha que interessante. Ele fez 2 repetições com um peso que era estimado para uma. Tudo bem, isso acontece. Mas agora ficou muito mais tranquilo, né? Se ele fez 46 quilos para 2 repetições, fica mais fácil de acertar. Lembra que quanto mais próximo de uma repetição, mais fácil é de acertar, mais preciso é. Só que antes que estava longe, você já conseguiu acertar bem próximo. Show de bola.
Então, o seu aluno vai descansar mais 3 a 5 minutos. O mesmo tempo de intervalo anterior, da primeira para a segunda. Se foi 5, deixa descansar 5 aqui. Descansou 5, você vai usar de novo a tabela aqui, ó. Tá, beleza. O meu aluno agora fez 46 quilos, 2 repetições. Então, 2 repetições é 95% de um RM. Falta 5% só. Só 5. Fechou? Beleza, vamos então ajustar o peso. Na terceira tentativa, só acrescenta 5%. Que 5% de 46, exatamente falando, ou seja, com precisão matemática, dá 2,3. Você vai somar esse peso aqui com 46, concorda comigo que 48,3 é difícil de colocar, né? Colocar vírgula, colocar gramas, não dá, difícil. Então, bota 48. Coloca 48 para garantir. É como se fosse, por exemplo, você colocar 1 quilinho cada lado. 1 quilinho de um lado, 1 quilinho do outro. Porque era 46, você pega 2 anilhas de 1 quilo cada uma, coloca de um lado, coloca do outro. Vai lá, vamos tentar com 48. Porque está na terceira ainda. Ó. Você tem mais 2 depois ainda para tentar. Está na terceira, provavelmente vai dar. Vamos imaginar que aqui o seu aluno completou uma concêntrica, uma excêntrica. Fechou. Seu aluno bateu uma repetição em 3 tentativas. Você vai lá e anota 48 kg, que foi o peso movido total no supino reto com barra neste exemplo para este aluno. Tudo bem? Eu estou usando um exemplo qualquer, pode ser masculino, feminino, nem falei de idade, nem nada, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar exemplos com as tabelas de classificação, principalmente para aqueles exercícios que têm tabelas de classificação para isso. Beleza? Então aí agora a gente pode inclusive fazer a classificação da força relativa e assim passar essas informações para o meu aluno. E, inclusive, se essas informações me mostrarem que o aluno está com baixa força, né, fraco, eu posso trabalhar em cima disso como profissional para poder melhorar os níveis de força do meu aluno. Beleza, então? Espero que você tenha pego bem essas informações e nos próximos vídeos eu vou mostrar exemplos de como que você utiliza isso, levando em consideração as classificações. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção e te encontro na próxima aula. Um grande abraço. Tchau.